Caríssimos, eu ainda não entreguei a sala aqui do Centro de Estudos Escolásticos, estou prestes a fazê-lo. Tenho vindo ao centro do Rio para algumas coisas e resolvi gravar esse videozinho aqui para postar no Telegram. E é sobre poder, né? Nós podemos avaliar o poder, né, politicamente, né, seria uma ciência que a qual alguns dariam o nome de cratologia. Kratos, em grego, é poder. Nós podemos vislumbrar o poder em suas estruturas, podemos, ou seja, no caso das democracias modernas, com relação aos poderes que as constituem, podemos avaliar o poder na perspectiva dos processos, assim como na dos pressupostos, enfim, e de várias outras maneiras. É uma ciência complexa dentro da ciência política. E na noite passada eu assisti a um vídeo do tomista espanhol Javier Barraycoa sobre a pandemia, e ele fala sobre medo e controle social. É um vídeo, depois eu posso até partilhá-lo aqui. O Barraycoa é um notável cientista político, ele é carlista, ou seja, é alguém que é alinhado com a linha mais próxima da monarquia. Não é o meu propósito aqui esmiuçar o que seja o carlismo, mas assim, trata-se de um homem de sólida formação tomista, e ele diz a certa altura, ele pega um exemplo de um autor contemporâneo, que é o Michel Foucault, que serve para poucas coisas, digamos assim, mas que de alguma maneira nos dá indicadores interessantes para avaliarmos o momento presente. E ele diz uma coisa, juntando fios desse labirinto, que é muito interessante. O poder, toda vez que ele precisa ser exercido de maneira manifesta, clara, por intermédio, seja de atos do executivo, seja de atos do legislativo ou mesmo do judiciário, é quando ele é mais fraco. O poder é tanto maior quanto mais ele se exerce na surdina, ou seja, quanto mais aqueles que o detêm não precisam mostrar-se tão claramente. Do ponto de vista maquiavélico, foi, por exemplo, o que fez aqui o Partido dos Trabalhadores, quando se aboletou no poder, ele o exerceu comprando o legislativo, foi o mensalão, indicando os ministros do Supremo, dando muito dinheiro para alguns meios de comunicação que se transformaram de alguma maneira em, digamos assim, órgão implícito do poder, quer por meio dos seus bens ditos culturais, como as novelas, sempre a reproduzirem ecos da ideologia globalista. E agora, neste momento, pela primeira vez talvez na história do mundo, nós temos a possibilidade da instauração de um poder de natureza global. E que o que me fez refletir, assistindo a estes vídeos do professor Barraycoa, né? Alguns o chamam na Espanha de Don Javier, né? Espanhol é uma coisa chique, né? Foi o seguinte: o momento presente é um momento de controle social, e aqui não está implicada nenhuma negação deste vírus. O que ele põe sob um grande ponto de interrogação é se isto é, stricto sensu, uma pandemia. Mas, mais do que isso, o que interessa a um cientista político é ver como agem as autoridades. E me ficou na mente o seguinte: todas as tiranias, a tirania é o exercício despótico do poder por parte daqueles que estão à frente das instituições. Toda tirania ela é temporalmente curta, porque ela come seus próprios filhos, diferentemente de um tempo de paz social, em que a prosperidade ela
vem acompanhada não dessa fome de poder, de exercício despótico do poder. Então as tiranias ao longo do mundo elas tiveram uma duração mais ou menos curta. E se olharmos o tempo presente à luz, sub lumine fidem, sob a luz dos dados da fé, nós que somos católicos temos esta mania, né? Seguindo de perto a Santo Agostinho, nós vamos olhar para o livro do Apocalipse, por exemplo, entre outros comentários de doutores e santos a respeito das Sagradas Escrituras, e tentar entender que o poder que será o final, a tirania final, ela tem mais ou menos 3 anos apenas, porque ela não se sustenta. Uma tirania, ela pode ser de largo escopo, mas não temporalmente de longo alcance. Por quê? Porque ela se torna insuportável. Se olharmos algumas, é óbvio, elas duram no tempo, principalmente no século XX, graças a uma capacidade tecnológica de manipulação das massas, né? O comunismo, tanto na antiga União Soviética como na China, nos dão exemplos aí de que realmente esse poder ele pode se prolongar. Mas no caso de um poder tirânico absoluto, é impossível que o seu prolongamento no tempo seja algo como uma idade de ouro, né? Uma era de ouro que dura muito. Não. A tendência é de que as leis sejam aprovadas no sentido de serem contrárias à própria natureza do homem, intelectivo-volitiva, que o caos social aumente, que os indivíduos sejam lançados ao confronto uns contra os outros, bem ao modo do que diz Thomas Hobbes ser do estado natural, uma absurdidade, né? Ou seja, o homem é o lobo do homem, e a sociedade, nessa devaneio do Hobbes, ela começa com uma espécie de luta de todos contra todos. Na verdade, a luta de todos contra todos, ela só é possível se houver uma grande engenharia social, que é o que está acontecendo, né? Nós, se olharmos as leis brasileiras e a interpretação delas que o Supremo Tribunal Federal dá, nós vamos ver que muitas vezes as jurisprudências que se contrapõem, né? E hoje é óbvio, uma pessoa do direito pode imaginar que a jurisprudência é só o conjunto de decisões de um tribunal ao longo do tempo, mas no sentido pleno, a jurisprudência vem de um termo latino, iuris prudência, é a virtude da prudência aplicada ao direito. E o que nós vemos nas tiranias é o exercício da imprudência, por afã, diria um teólogo, por soberba, por vaidade, por avareza, etc. Então, assistindo a estes 2 vídeos que o professor Barraicou gravou no início, lá em março, no início da pandemia, eu fiquei pensando cá com os meus botões, né? Não é possível que isto dure por tempo indeterminado. Nós não somos os proprietários do amanhã. O futuro a Deus pertence, né? Deus está fora do tempo. Cabe-nos viver da melhor maneira possível o presente. E como é que se vive da melhor maneira possível o presente? Isto serve para os indivíduos, antes de tudo, no amor e na esperança, que são as bases de um equilíbrio emocional, espiritual, moral, psicológico. Então, o vento é desfavorável, estamos numa espécie de tempestade universal política, o mar está revolto, e como faziam os grandes navegadores, por exemplo, portugueses, quando não tinham, uma época em que não havia tantos instrumentos de medição, não havia satélites, não havia sonares, eles tinham conhecimento muito mais escasso do ponto de vista técnico, porém, cada frota tinha um físico, tinha cartógrafos, pessoas que se valiam de astrolábios, elas se guiavam pelas estrelas e conseguiam ter uma leitura mais humana das intempéries, porque apertar um botão não é muito humano. A guerra tecnológica é apertar um botão, né? Se as superpotências atômicas resolverem, acabam com o mundo. Elas têm potência material para destruir a Terra, a 3 humanidades,
seguidas, né? Ou seja, 7 bilhões de pessoas vezes 3. Só que antigamente não, a guerra era homem a homem, então era preciso estabelecer estratégias, né? No confronto pessoal é que a humanidade mostra o seu verdadeiro caráter. Hoje, ninguém duvide que estamos sob a égide de um controle social a partir do medo, de técnicas de manipulação do medo. E eu digo isso, eu estou lembrando aqui dos trechos da aula do professor Barraicó, a quem eu respeito como intelectual, é um cientista político de sólida formação tomista. Procurem aí no YouTube, por exemplo, um breve comentário dele sobre um livro que fez época no final do século XIX sobre o liberalismo, né? O liberalismo é pecado. De que maneira a gente pode dizer isso? O comentário do professor Barraicó é excepcional. Então, assim, este videozinho, eu estou aproveitando a sala, né? Falo aqui para os anjos, né? São as testemunhas, né? A sala está vazia, faz até eco, né? Mas eu estou aproveitando os últimos dias dela, enquanto eu não a devolvo. Toda vez que eu venho aqui, aproveito para gravar ou fazer uma live. No caso aqui, esse vídeo vai para o Instagram. Mas assim, eu queria trazer a reflexão de todos, a necessidade de plantarmos no nosso coração a virtude da coragem, né? A coragem, ela não é propriamente o contrário do medo, ela é a suplantação do medo, é a superação do medo. O corajoso não é que ele não tenha medos, ele simplesmente não faz com que os medos o paralisem. Então, o herói épico, assim como o santo, só que por razões distintas, trata-se de pessoas que agem com coragem. E a coragem, já dizia Platão lá na República, é uma das 3 virtudes conformadoras da polis sadia. Os governantes da polis sadia, segundo Platão, nisso ele tinha toda a razão, eles têm que ser sábios, é preciso haver a virtude da sabedoria, sofia, tem que ser moderados, ou seja, sofrosine, e tem que ser corajosos, Andréia. Sabedoria na visão dos fins a que visa a política. Moderação, por exemplo, no apetite da justiça. Uma pessoa que tem um apetite por justiça desgovernado é crua, é cruel. Daí vem a palavra cruel, vem do latim crudus, o caráter de cru. A crueldade é seca, ela é inclemente e nenhuma polis pode, saudável, sobreviver tendo a crueldade como, digamos assim, uma espécie de instrumento. E por fim, a coragem. Então, os governantes em tese, eles têm que ser sábios, moderados e corajosos. Hoje, o Brasil, isto é um fato, assim como o Ocidente inteiro, na política abundam, no Brasil e no Ocidente inteiro, políticos, alguns corajosos, com pouca sabedoria e muitas vezes sem nenhuma moderação. O resultado não pode ser o melhor. Mas como navegantes de um tempo revolto, né, de uma época de poucas luzes, nós não podemos colocar nossas esperanças todas na política. A política nem causa a si mesma, nem é um fim em si mesmo. Ela tem como causa bens transpolíticos. Quais são? Os transcendentais do ser. A unidade, a beleza, a verdade, a bondade, e esses mesmos valores que são a causa do fazer político estão no fim da política. A boa política, ela visa a unidade social, a coesão, inclusive ela pode ser, segundo Santo Tomás de Aquino, instrumento facilitador da felicidade possível neste mundo. Muitas vezes as pessoas se sentem oprimidas justamente porque a política está tão desgraçada que elas se sentem... O momento presente é bastante patente, as pessoas estão desesperadas. Por quê? Por questões de natureza política. É óbvio que, na verdade, estão preocupadas com as suas vidas. Esse temor da morte é natural, ele só é antinatural quando nós tememos uma morte percentualmente que está distante do nosso horizonte. Viver com medo, assim como uma sociedade não sobrevive tirânica
ela não sobrevive muito tempo, assim também quem vive com muito medo não consegue permanecer nesse estado por tempo indeterminado. Ou vai sucumbir ao desespero, pode se matar, pode cair em meandros horrorosos da alma humana, ou vai tentar, olhando para a realidade exterior, fazer algo para plantar na alma aquelas sementinhas de reação. O mundo pode acabar. Aliás, tudo que tem composição de matéria e forma tem princípio de corruptibilidade. O fim do mundo, se pensarmos do ponto de vista cósmico, não é nenhuma barbaridade supor. O Sol um dia se apagará, as estrelas morrem. Boa parte das estrelas que vemos no firmamento, na verdade já morreram há milhões de anos. A luz delas está nos chegando agora. Olha que coisa boa, que analogia boa. Certas coisas que nós vemos hoje já não existem. Agora, do ponto de vista psicológico, vale a pena viver pisando no que não existe? Ou vale a pena buscar, na hora da zona de sombra, aquele terreno em que possamos colocar o pé devagarzinho, com o mínimo de segurança? Esse horizonte é o chamado bom senso. É o bom senso. Na hora em que tudo é turvo, prevaleça o bom senso. Então, este é um vídeo descompromissado. Estou aqui tendo os últimos gozos de natureza espiritual, claro, de estar aqui nesta sala que não foi inaugurada. Já passei o terreno da tristeza. Eu chego aqui, até outro dia, a última vez que eu estive aqui, me deu uma tristeza, assim, tudo foi preparado com carinho. Comprei cadeiras, mandei fazer, tudo com muito carinho, imaginando que a esta altura já estaríamos aqui com dois ou três encontros por semana, alguns cursos presenciais, mas não foi possível. Ora, o que tive de fazer? Cortar na carne. Quando às vezes o melhor não é possível, a perfeição absoluta se torna algo fora do nosso horizonte de possibilidade, convém que tentemos realizar o que for possível. Fazer o bem possível a cada dia é estar qualitativamente no tempo presente da melhor maneira. Não tenho como ser felicíssimo agora, então vou fazer o possível para ser o mais feliz possível, com perdão da repetição do termo. Então, fica aqui o recado para vocês que me acompanham aí nas redes sociais. Eu prometi a mim mesmo fazer de tudo para manter a sanidade no meio do caos. Estava hoje relendo um trecho da terceira parte da Suma Teológica, questão 40, se não me falha a memória, em que Santo Tomás se pergunta se foi conveniente que Cristo operasse milagres. E ele, ao falar da conveniência, ele aduz um princípio. Tudo o que se ordena a um fim deve estar proporcionado ao fim que se ordena. Ninguém é o exemplo que eu costumo dar, um exemplo análogo aos que eu costumo dar. O sujeito que é um cirurgião cardíaco, terminou a cirurgia, ele não vai restabelecer a unidade desse osso externo nem com cola de madeira, nem com barbante. Ele vai botar o que se chama grampo cirúrgico, ou seja, para que tudo dê certo numa ordem de coisas, é preciso que os meios sejam proporcionais aos fins. No caso de Cristo, diz Santo Tomás que era conveniente que ele operasse milagres, porque alguns que têm maior dificuldade para crer, para estas pessoas talvez a fé se tornasse mais evidente. É óbvio que eu estou resumindo muito, mas este princípio serve para a nossa ação diante dos males políticos, dos males morais, dos males psicológicos, espirituais com que nós lidamos no dia a dia. Então fica o seguinte raciocínio disjuntivo. O que é uma disjunção? É aquele raciocínio que começa com duas opções, ou isto ou aquilo. Então o princípio é o seguinte: ou os meios se ordenam proporcionadamente aos fins a que se destinam, ou não são meios. Tertium non datur. Então, meus caros, ficou até meio longo esse videozinho para o Instagram. Aquele abraço,
Lembro a vocês que me acompanham que lá a plataforma de cursos contra impugnantes, né, por R$ 46, vocês podem já ter acesso a mais de 130 horas de aulas gravadas, tanto antigas como as que eu tenho gravado. Para aqueles que são psicólogos, em breve nós estamos no meio do segundo módulo do curso Tomás de Aquino, Psicólogo Medieval para Todos os Tempos, que é um módulo sobre o amor. Nós vamos oferecer, graças a Deus fizemos, tem uma turma bacana. O primeiro final de semana foi extraordinário no sentido do retorno que as pessoas deram. Esse curso continuará depois por um ano, para quem o comprou, acessível, as pessoas vão poder rever as aulas, e nós vamos, já conversei com a coordenadora do curso, que é a psicóloga Nina Rocha, nós vamos oferecer para quem quiser adquirir o pacote dos 2 módulos. O primeiro módulo tem 56 horas de aula já disponíveis. Nós vamos oferecer um desconto para quem quiser comprar os 2, porque o meu objetivo é que daqui a 5, 4 anos nós tenhamos vários psicólogos de linha tomista atuando na clínica, na terapia, né? Santo Tomás não é uma antiquália, não é algo do passado que deva permanecer no passado para sempre, porque muitíssimo da sua obra, eu diria que a imensa maioria, a grande parte da sua obra mais efetiva, ela continua de pé. Então, meus caros, aquele abraço e até breve para quem me acompanha.